Seja muito bem-vindo a essa sala de aula. Nós estamos chegando aqui para aquele bate-papo a respeito da Escola Bíblica Dominical. Dessa vez a nossa lição é a lição de número 4, que é EBD Betel. Se você entrou aqui pela primeira vez, eu quero lhe pedir que você não deixe de se inscrever no canal, acione aí o sininho, dá o seu like, o seu dislike, comenta, compartilha, concorda, discorda, acrescenta. Isso aqui é uma sala de aula, é uma via de mão dupla. Fica bem à vontade aí nos seus comentários, tá bom? Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Agnaldo, nós somos aqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e nós estamos aqui toda semana fazendo um resumão das lições da Escola Bíblica Dominical. O nosso tema dessa aula é a vida conjugal, espelho do relacionamento, Cristo, igreja. Vamos acionar aqui o relógio para a gente não perder a hora, lembrando que é só 30 minutos. Vamos lá. O texto áureo, o texto de ouro, diz: vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 25. Verdade aplicada. A igreja e a família são instituições estabelecidas pelo Senhor Deus visando o desenvolvimento de seu plano para a humanidade. Quais são os objetivos desta lição? Aquilo que vai dar o norte, que vai te dar uma orientação. Apresentar a simbologia da vida conjugal, falar sobre a criação das duas instituições, igreja e família, e mostrar como levar a família a adorar a Deus. Nosso texto de referência, a gente não lê como é de costume, talvez você está aqui pela primeira vez, é Efésios capítulo 5, versos 24, 25, 26, 27 e 29. Qual é a introdução? Não esqueça do tema, vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo-Igreja. A introdução diz: considerando que a família é onde tudo começa, trataremos na presente lição da relevância de estarmos atentos ao modelo de relacionamento que encontramos na palavra de Deus para marido e mulher e a parceria que deve ser cultivada entre a família e a igreja, visando o bom desenvolvimento de ambos. Então, igreja, família é algo muito interligado por causa da sua dependência de que a igreja é constituída de família. Aí nós estamos falando aqui da igreja instituição, para a gente dividir o que é a igreja corpo e o que é a igreja instituição. O que a igreja corpo é a igreja invisível. A igreja instituição é a igreja local. A igreja local a gente chama de igreja visível, onde a gente se ajunta para congregar. A igreja universal a gente chama de igreja invisível. Então, quando a gente fala que a igreja ela é composta de famílias, nós estamos falando da igreja local, porque famílias fortes, uma igreja local forte, tá bom? Para a gente poder diferenciar e fazer este entendimento do que é uma igreja corpo e o que é uma igreja instituição, tá ok? Vamos lá. Dito isto, simbolismo da vida conjugal. Tópico 1 diz: tomando como exemplo o mistério de Cristo, a igreja, fica mais fácil compreender o propósito da família que nasce com o casamento e se firma numa união conjugal, onde precisamos destacar o amor e o respeito, assim como Cristo tem pela sua igreja. Esse exemplo de como Cristo trata a sua igreja deve servir de parâmetro aos cônjuges. Então, esse exemplo aí é um parâmetro para os cônjuges. Como Cristo trata a sua igreja? É um modelo, é um paradigma para a vida
conjugal, para a gente poder compreender, e não tem como a gente ir para aquela ideia e falar, não, mas Cristo é Cristo, eu não sou Cristo. Geralmente as pessoas usam muito esses termos dentro do cristianismo, mas eu não sou Jesus, mas deveríamos ser extremamente parecidos com Jesus. Atos capítulo 11, versículo 26, os discípulos estavam em Antioquia da Síria, e eles eram tão idênticos, tão parecidos com Jesus, que ali eles passaram a ser chamados de cristãos. Eles podem ter sido chamados de cristãos por algum sentido pejorativo, como alguns acham que estava sendo usado ali. Todavia, o termo era pela sua identidade com Cristo, tá bom? Tópico 1, subtópico 1, diz, o modelo está posto para ser seguido. Todo modelo, ele é para ser seguido. Por exemplo, você tem um molde, você faz um molde, e por aquele molde, todas as outras peças serão fabricadas. Então, isso é o modelo. Qual é o molde da família? Bom, o molde da família é justamente a relação Cristo-Igreja. Bom, Cristo, ele ama a igreja de maneira incondicional, a ponto de se entregar por ela. Talvez nós, como igreja de Jesus, não estamos dando tanto amor ao Cristo como deveríamos. Até porque a gente recebe hoje uma gama de mensagens que mais nos ajuda ou nos incentiva a ter interesses, como alguém que vai casar com uma pessoa por interesses financeiros e depois aquilo ali acaba perdendo-se o encanto. A gente é ensinado também a vir para Jesus por interesses. Então é muito perigoso quando alguém caminha para Jesus porque ele ouviu uma mensagem e isso despertou o interesse de bem-estar, de barganha, de troca. Eu vou e ele me dá. Então isso não é o evangelho de Jesus. E é bem provável que quem chega para o evangelho com essa ideia não se torna igreja de Jesus. Ele se torna membro da igreja, mas não se torna igreja. Para a gente compreender isso de maneira bem lúcida e clara, para ficar bem iluminado dentro da nossa mente, que o Espírito Santo possa trazer essa luz e essa iluminação para o nosso entendimento, para que a gente saiba dividir a expressão igreja dentro do seu contexto, tá bom? Vamos lá, então esse é o modelo a ser seguido, o modelo de Cristo e igreja, e de marido e mulher. Sempre está citando aqui Efésios capítulo 5, verso do 22 ao 25, que vai dizer que o marido deve amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja, e a mulher deve ser submissa ao seu marido. Bom, quando a gente lê que o amor precede a submissão, nós vamos entender que toda submissão está condicionada ao amor que a mulher recebe. Então, se ela não recebe amor, ela terá dificuldade de ser submissa. Isso é uma pauta que deve ser bem explicada, porque às vezes o marido quer submissão, mas não dar amor. Ponto. Presta atenção nisso aí, e isso deve ser uma tônica na aula, no momento ali da apresentação diante da classe, tá bom? O 1.2 diz: o amor e o respeito firmam o casamento. Assim como Cristo ama a sua igreja e a sua igreja o reverencia assim,
Também o marido deve amar a sua mulher e a mulher deve reconhecer e respeitar o seu marido e a sua posição como líder espiritual. Como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher está sujeita ao marido em amor, respeito, cooperação, consideração e na sua missão. O amor é sempre paciente, bondoso. O amor não gosta de injustiça. O amor, mas se alegra quando a verdade triunfa. Não gosta da injustiça, mas se alegra com a verdade. Não se porta inconvenientemente ou de forma indecente. O amor não exige que se faça o que ele quer, nem é melindroso. Se você ama alguém, será autêntico, genuíno para com ele, custe o que custar. Essa é a categoria que Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 13, das qualidades do amor. Com muita categoria, ele foi categórico para falar do amor. O amor e o respeito firmam o casamento. Então, aonde há amor e há respeito, há uma família sólida, há uma família constituída de maneira que o seu fundamento está alicerçado na palavra de Deus. Então é bom, isso aqui é um ponto importantíssimo, porque assim como você procura não errar porque você teme a Deus, você também procura não errar com a sua esposa justamente pelo simples fato do respeito. E aí também está condicionado ao seu temor a Deus. O temor a Deus, ele vai te proteger de muitas coisas erradas, de muitos erros, de muitos tropeços. Então, que o Senhor nos ajude a temê-lo. Agora, se nós não estudarmos a palavra de Deus, dificilmente nós teremos temor. O temor está no ato do conhecimento. Quanto mais eu conheço o meu Deus, mais eu vou temê-lo. Quanto menos eu conheço, menos eu vou temê-lo e maiores serão os nossos fracassos, seja na família ou fora dela. Então, o conhecimento de Deus nos blinda. O conhecimento de Deus nos protege. O conhecimento de Deus nos salva de muitas situações ruins. Conheça e teme ao Senhor. Lembra do profeta Abacuque, no capítulo 3? Eu vou citar. No capítulo 3, verso 2, ele vai falar a respeito do avivamento, a oração do profeta Abacuque em forma de canto. 3:1. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Está falando. A oração do profeta Abacuque em forma de canto. Ouvi a tua palavra. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Agora o ponto-chave aqui é ouvir e temer. Então, o conhecimento da palavra, que gera o conhecimento de Deus, gera temor. Então, conhecimento da palavra gera conhecimento de Deus, que gera temor. É uma cadeia. Então, não tem como eu temer a Deus se eu não o conheço. O único meio de eu temer, quanto mais eu o conheço, mais eu o temo, e não tem outro meio. O meio é esse aqui, ó. É a palavra, é o governo de Deus na nossa vida, tá por meio da palavra. E da nossa sujeição à palavra de Deus. Vamos lá. 1:3, meu Deus, a hora não para. A sujeição se estabelece no temor do Senhor. Sujeição vem do grego hipotasso, que significa subordinar-se, submeter-se ao controle de alguém.
render-se à admoestação ou conselho de alguém. Só com temor e amor a Cristo podemos suportar e sujeitar um ao outro. Bom, isso aqui foi bem falado aqui na minha fala anterior. Então sejam humildes e amáveis, sejam pacientes, maridos e mulheres, um com os outros, tendo tolerância pelas faltas, aturando as deficiências, aceitando os limites e compreendendo a intelectualidade de cada um. Então, isso aqui é fundamental para se solidificar a sua família. Como vai a sua família? Pode ser uma pergunta para ser feita em sala de aula. Como vai a sua família? Não responda para mim. O professor deve falar isso. Não responda para mim, responda para você. Como vai a sua família? Vamos lá. O 2 diz a criação das últimas instituições. A criação das duas instituições. São duas instituições criadas no intuito de uma abençoar a outra. Quais são elas? A família e a igreja. A igreja foi criada por Jesus muito propriamente na conversa do Senhor Jesus com Pedro em Mateus 16:18, na qual Jesus disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Atos 2, depois do dia de Pentecostes, vimos o avanço desta igreja poderosa. Vamos lá, a relação entre família e igreja. Qual é a relação entre família e igreja? Deve haver uma íntima relação? Deve haver uma íntima relação. A igreja é composta de famílias, aí nós estamos falando de igreja, vou escrever aqui, de igreja local ou visível, né? Igreja local ou igreja visível. É composta de famílias que se reúnem e a igreja precisa de programações que envolvam toda a família, é verdade. Agora, é importante também que a pessoa que seja líder de família também tenha uma família modelo, exemplo, porque isso é fundamental. Na verdade, tudo que você for exercer, você vai ser cobrado demais pelo exercício da sua função. Então não tem como a gente exercer algo em qualquer área da vida, seja na igreja ou fora dela, e não haver cobranças. Passa-se, quando você está no patamar mais elevado, em qualquer área da vida, você passa a ser mais visto. Quando você é mais visto, você é mais cobrado. E o exemplo seu, nosso, o meu, é indispensável dentro daquilo que nós estamos exercendo. A gente ensina mais com o exemplo do que com o exercício. Porque, se não, com o exercício sem o exemplo, o que se fala no grupo é justamente que pena, que faz muito bem, mas não vive o que faz. Então é importante sempre a gente pontuar essas pautas. Vamos lá, as famílias precisam preservar a igreja, ajudando a mantê-la por as portas abertas, financeiramente, ajudando o trabalho, a mão de obra e contribuindo para que ela não perca a sua identidade, os seus valores. Então não pode bagunçar a igreja. Tá? Justamente a família da qual a igreja é composta, os membros da família, eles aprendem a reverência na igreja dentro de casa. Ele aprende a reverência da igreja com seus pais. Então, quando a gente fala assim, se a igreja se perdeu, é porque a família se perdeu dentro da sua casa. Automaticamente isso vai refletir na família. Isso vai refletir na igreja. Então, se o seu filho não tem limite dentro de casa, ele não terá limite na igreja. Se a pessoa fala determinada
tem determinada conversa dentro de casa, isso vai refletir na igreja. O seu modelo de vida vai refletir na igreja. Por isso é importante a gente compreender essa relação de família e igreja. O temor nosso na igreja, ele é a extensão do nosso temor e da nossa vida fora dela. Isso é uma pauta que deve ser bem colocada, porque a gente está vendo uma geração que está vindo aí, que não conhece Deus, que não teme a Deus, que não reverencia, que não sabe o que é uma oração de joelho, que não sabe o que é uma boa leitura de Bíblia extensiva, ler a Bíblia o ano todo, ler a Bíblia toda, não sabe, vai desconhecer o que é jejum, o que é temor, o que é reverência no culto. Então, o avanço progressivo, se não sair de dentro de casa esse temor, automaticamente o que nos espera de uma igreja, instituição, no futuro bem perto, é uma aglomeração de pessoas, mas de pessoas distantes de Deus. Não é verdade? O que você acha dessa colocação minha? Você concorda? Você discorda? Pode dar a sua opinião, tá bom? A igreja como defensora da família, o 2:2. A igreja, o papel dela é proteger a família. Por quê? Porque a igreja prega a Bíblia. E o que a Bíblia diz? A Bíblia protege a família. O que é a família? A família para a Bíblia é um homem, uma mulher e os seus filhos. É o que está aqui em Gênesis, capítulo 2, o verso 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O homem se une à sua mulher e ambos tornam-se uma só carne devido aí à relação sexual. Para a gente poder compreender essa ideia, o papel da igreja é pregar a favor e defender a família heterossexual. Por isso que o papel da igreja é se colocar a favor da Bíblia. Sempre a favor da Bíblia. Isso aqui é algo que deve ser, inclusive, temas para serem discutidos na igreja. Sempre mensagens, isso é importante, porque até a própria mocidade, a juventude, vão recebendo informações e acabam sendo nutrida pela mídia, pela sociedade, do que pela palavra de Deus, do que pela igreja, que muitas das vezes canta muito e ensina pouco. Tem muito tempo para cantar e muito pouco tempo para falar da palavra de Deus. Esse é um ponto que também é importantíssimo para a gente também voltar a uma tônica de que a palavra deve ter um espaço maior nos nossos cultos, nos nossos eventos. A palavra deve ter o seu espaço e o seu espaço de valor. Vamos lá. A família como promotora da igreja. Então, a participação da igreja faz parte da base espiritual do lar. A família é onde tudo começa, a família veio antes da igreja e as famílias precisam dar respaldo que a igreja precisa. Uma igreja forte, viva, santa, com famílias fracas na fé. Seria um fracasso. Uma igreja não pode ser forte, não pode ser viva e santa, com famílias fracas na fé. O modelo de fé que se prega hoje adoece as pessoas.
Quando você recebe uma fé que você tem que fazer isso para ser abençoado, que você tem que fazer aquilo para ser abençoado, que você tem que dar isso para ser abençoado, que você tem que vir para o culto para ser abençoado. Esse modelo de ensino, ele te adoece. Porque ele coloca Deus ao teu serviço, ao nosso serviço. Então, se a gente tiver uma família baseada ou uma igreja baseada no interesse, a nossa fé vai ser uma fé doentia, vai ser uma fé fraca e automaticamente a igreja também será fraca, porque nós estamos trabalhando com métodos para que Deus nos sirva, ao invés de nós ensinarmos que nós é que temos que servi-lo e nós é que temos que ser fiéis a Deus. Por isso que essa ideologia da gente falar que Deus é fiel a mim é o avesso do Evangelho. Porque o Evangelho diz que eu tenho que ser fiel a Deus. E em texto nenhum que Deus deve ser fiel a mim. É uma prepotência a gente ouvir falar que Deus é fiel a algum ser humano. Em espaço nenhum na Bíblia, Deus falou que era fiel. Eu sou fiel a você. Eu sou fiel a você, minha serva. Eu sou fiel a você, minha serva. De jeito nenhum. Deus conclama a nossa fidelidade. Amém? Vamos lá. Levando a família a adorar a Deus. Culto é uma verdadeira oportunidade de a família estar junta para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. O culto leva a família além da adoração e da vocação. A oração em agradecimento pela dádiva recebida, como também para clamar por outras situações peculiares que acontecem dentro da família. Então o culto ele é algo importantíssimo nesse momento que nós estamos vivendo aí de um grande crescimento do desigrejado. O culto ele é fundamental para a gente ir lá adorar ao Senhor, ouvir Deus falar conosco, que não seja um momento onde as pessoas procuram entreter-nos. O certo é a adoração e ouvirmos Deus falar conosco. Vamos lá, que Deus possa falar conosco, possa falar comigo, contigo, possa falar com seus alunos, que possamos ser boca de Deus todas as vezes que nós assumirmos a frente de uma igreja, de um povo, de um grupo, para a gente falar a respeito das coisas de Deus. A igreja é um ambiente para aliviar as tensões da vida. É verdade, na igreja vai gente de todos os tipos. Uns vão bem, outros vão arrebentados, uns vão andando, e eu estou falando espiritualmente, outros chegam lá cadeirante, outros chegam lá entubado, outros chegam aflito, angustiado, depressivo, oprimido, possuído. E a igreja é o local que deve apresentar um refrigério para a pessoa. Deve trazer o alento. Eu sempre digo que uns vão na igreja como a viúva de Naim, naquele grande desespero, procurando paz para sua alma, para sua aflição. Outros, às vezes, vão como o jovem rico, querendo um benefício de Deus, querendo barganhar com Deus pelos seus feitos. E a igreja tem que ter resposta tanto para um quanto para outro, como Jesus teve. Aquele que acha que Jesus está a teu serviço precisa de uma resposta. Aquele que chega aflito, precisando de um milagre, de um alento para a sua alma, precisa de uma resposta. Por isso que é importante que todos que estão na condução, que estejam em oração,
em busca, em consagração, para que o Senhor possa usar e de uma maneira poderosa falar com o seu povo. Vamos lá, então, vamos caminhando aqui para a gente fechar. A igreja propicia um ambiente de união, comunhão e unidade. A igreja ela propicia esse momento de união, da gente nós estamos juntos ali, de comunhão, porque o ajuntamento deve trazer relacionamento, e a unidade, que vai além da união. Você pega, por exemplo, 2 bananas e coloca junto, você tem uma união. Você pega essas 2 bananas e amassa elas, você tem uma unidade. As 2 bananas se misturaram ali. Por isso que a humildade, a simplicidade do povo de Deus é muito importante, para que não haja contenda, que não haja briga. E a essência da comunhão é isso aqui: união, comunhão e unidade. A Bíblia Sagrada chama a atenção de todos que frequentam a igreja, em especial as famílias, para viverem em união. Ó, quão bom! Salmo 133. E quão suave é que os irmãos vivam se mordendo. Não. Vivam em união. A união vai gerar um ambiente muito agradável na igreja. E é importantíssimo que o ambiente na igreja local seja um ambiente onde todos se sintam bem. Que ninguém comece a pensar que ali ele foi mal recebido, que ali ele foi rejeitado, que ali ele não cabe mais. E as pessoas acabam migrando para outro local. Vamos lá. Para a gente encerrar aqui, a igreja é a promotora da paz e de instrução para a santidade. Bom, a igreja ela deve ser um canal de paz, de levar paz aonde há guerra, amor onde há ódio, e o caminho é a santidade. Uma certa feita, eu vou encerrar com essa história. Uma certa feita, Jesus está aqui no texto mandando a gente ser santo como ele é santo. Um casal, após o seu casamento, chamou o pastor e falou: pastor, agora que nós casamos, eu quero que o senhor ore por nós para que nós sejamos felizes. O pastor, muito sábio, olhou para eles e disse assim: eu não vou orar para que vocês sejam felizes. Eu vou orar para que vocês sejam santos, porque na santidade vocês adquirirão a felicidade. Que Deus abençoe a sua vida. A santidade nos aproxima de Deus, e nos aproximando de Deus, as outras coisas irão bem. Amém? Vai na sua fé, vai na sua força, busque a Deus, se santifica, se consagre. Conheça mais o Senhor. Esse é o sucesso da sua vida cristã. Fica com Deus, um grande abraço, até a nossa próxima aula.